Chegamos ao terceiro vídeo do meu quadro favorito aqui do canal, que é Discutindo Cinema. E hoje eu vou sair um pouco da crítica para falar sobre a quadrinização do cinema hollywoodiano, mais precisamente com a Marvel. Para você que é novo aqui, a ideia desse quadro não é tratar a minha opinião como uma verdade absoluta, como algo definitivo. Não, a ideia é justamente eu criar uma argumentação aqui para depois a gente poder discutir, debater aqui embaixo nos comentários, por isso o nome Discutindo Cinema. E aproveitando o final da série Loki, aproveitando também a volta dos filmes da Marvel nos cinemas com Viúva Negra, eu decidi trazer um tema um pouco diferente aqui, sair um pouco da teoria do cinema, da crítica, o debate sobre o que é crítica, para falar sobre algo muito mais especulativo do que eu acho que vai acontecer com parte do cinema hollywoodiano que está representado aqui muito fortemente com a Marvel e por que eu vejo um problema grande se isso acontecer. E você pode estar se perguntando, por que debater isso? Qual é a importância da Marvel em todo o cinema, em toda a história do cinema? Bom, o que a Marvel está fazendo, está começando a propor a partir de agora, é algo novo no cinema e como uma nova forma de fazer cinema junto com a televisão aqui, eu acho interessante a gente fazer uma análise, fazer uma previsão e tentar entender o que é essa nova forma de fazer esse universo compartilhado. E claro, como sempre, meu objetivo é muito mais debater o lado artístico, o lado narrativo, do que a questão comercial, as bilheterias e tal, por mais que lá no final do vídeo eu ainda dê uma pincelada nesse sentido. Então eu acho que é bom a gente começar entendendo o porquê isso que a Marvel está fazendo é algo tão novo assim, tão inovador, e aqui quando eu digo inovador não é necessariamente algo tão positivo como vocês vão ver daqui pra frente. Bom, a Marvel começa o seu universo e depois que tem Ultimato, que é a grande finalização dessa primeira grande fase que une as primeiras 4 fases da Marvel, a gente tem meio que essa ressaca e essa partida em direção de um multiverso, essa partida em direção a uma união do universo cinematográfico da Marvel nos cinemas com a televisão também, a partir do momento que chega o Disney Plus e eles começam a fazer séries. Então, só em 2021, para vocês terem uma ideia, a Marvel vai ter, no total, 6 séries quando acabar o ano e 4 filmes. É muita coisa mesmo. Só que diferente de outros universos expandidos que já tem ao longo dos anos, como talvez o principal deles, e que eu gosto muito, Star Wars. Lá em Star Wars a gente tem os filmes, a gente tem séries animadas, agora séries em live action, livros, HQs, entre outras mídias, e tudo isso faz parte do mesmo cânone. Só que lá em Star Wars tem um foco nos filmes. As grandes descobertas, as grandes expansões, elas sempre vão ser feitas pelos filmes. E o resto, as HQs, os livros, os videogames e por aí vai, vão servir mais para preencher algumas lacunas, para tentar expandir esse universo dentro de uma linha que já está criada. Então, entre tal e tal filme, tem algumas coisas aqui que a gente pode explorar, a gente pode criar novos personagens e tal, mas se você assistir apenas aos filmes, você vai entender completamente ou vai entender o principal do universo de Star Wars. Ou seja, esse universo expandido em outras mídias é muito mais focado para o fã que quer saber mais sobre todo o universo de Star Wars. Aqui na Marvel é algo diferente. Aqui toda a obra, todo o filme e toda a série estão andando para frente o tempo inteiro. Então, sim, se você quer entender toda a linha narrativa desse universo, você precisa assistir a todos os filmes e todas as séries. Ah, e se eu vou assistir tais filmes e eu até consigo entender? Talvez, mas para você entender tudo, você precisa assistir tudo, e isso é algo novo, é uma exigência muito grande para o público em um mundo onde a gente tem cada vez mais conteúdo, cada vez mais filmes, cada vez mais séries. A Marvel quer obrigar você a assistir uma porrada de filme, uma porrada de série no ano, porque senão você não vai entender. É quase o monopólio
do conteúdo, é quase um monopólio do cinema e da televisão. Mas até que ponto isso é sustentável? Até que ponto isso é narrativamente e esteticamente interessante? E é aqui que eu entro no meu argumento central desse vídeo. Até o Ultimato, a Marvel desenvolveu o seu universo com um objetivo inicial, um objetivo final a ser cumprido, um grande vilão a ser vencido, ou seja, desenvolveu o MCU como cinema. Mas a partir de então começa a ficar cada vez mais claro que a Marvel não quer simplesmente adaptar os quadrinhos para o cinema. A partir de então, a Marvel quer transformar as suas obras audiovisuais em um formato de quadrinhos. E isso eu já adianto que para mim não funciona, para mim é uma escolha ruim, narrativamente falando, artisticamente falando, pelo simples fato de que quadrinhos não é cinema, porque são duas mídias completamente diferentes com suas peculiaridades. Então, a partir de agora, 3 pontos centrais. Primeiro, explicar como eu vejo que a Marvel está tentando transformar o seu cinema em HQs no cinema. Segundo, por que eu acho que isso não vai funcionar e quais são as peculiaridades de cada uma dessas mídias que fazem com que essa ideia não funcione. E terceiro, quais são os riscos comercialmente e para o futuro da Marvel que parece que eles não estão prevendo. Então, começando pela quadrinização do cinema, com os projetos já anunciados, com as séries que já foram lançadas, entre todos esses projetos que vieram pós-Ultimato, fica muito claro que a Marvel ela não quer ter um final, ela quer sobreviver para sempre, sempre com uma lógica de continuidade e substituição. E quando eu digo para sempre, é na verdade até quando esse universo estiver dando dinheiro, o que deve acontecer por bastante tempo. Então a ideia de continuidade é justamente porque esse universo vai sempre continuar existindo, sempre vai ter novos heróis, sempre vai ter novas ameaças, sempre vai ter novos acontecimentos e isso nunca vai parar, isso nunca vai ter um fim. O que acontece nos quadrinhos há dezenas e dezenas de anos. Os quadrinhos existem, sagas acabam, mas os quadrinhos continuam existindo com reformulações, com novos personagens, com novas equipes, com novos vilões, mas ele está sempre existindo. E substituição porque, como a gente está falando de um universo cinematográfico, a gente tem atores. Atores têm agenda, atores têm contrato, então pode ser que acabe o contrato e aquele ator não queira renovar, pode ser que aquele ator não quer ficar preso a esse personagem pro resto da vida, pode ser que aquele ator fique muito caro para a Marvel bancar, sendo que tem tantos outros atores, e com isso os atores vão precisar sempre serem substituídos. Um ator vai sair e vai tentar entrar alguém para ser o equivalente no lugar. E aí que entra a ideia de multiverso quase como uma desculpa para trazer esses atores de volta, esses personagens de volta, ou reformular esses personagens. Então o Loki tinha morrido, mas agora ele reviveu mais uma vez como uma variante, ou como muitas variantes. O Visão tinha morrido, mas vem WandaVision e abre uma grande possibilidade de o Visão voltar de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo um pouco igual. O Homem de Ferro do Tony Stark morreu, mas agora vai ter a Riri Williams, que vai ser o Coração de Ferro, que é o equivalente do Homem de Ferro. O Capitão América envelheceu, tomou a escolha dele, e agora a gente tem o Sam como Capitão América. O Chris Hemsworth deve sair em breve do universo, e aí o Thor agora vai ser seguido como ator mulher pela Natalie Portman. O mesmo com a Viúva Negra, que agora deve ser um equivalente na Yelena. Gavião Arqueiro, Kate Bishop. Hulk, She-Hulk, e por aí vai. Tem um detalhe aqui interessante, eu gosto de como pelo menos essas substituições estão sendo feitas sempre tentando valorizar uma maior amplitude de diversidade mesmo. Então era um universo que no começo não tinha mulheres, por exemplo, e agora vai ter várias mulheres. Era um universo que quase não tinha atores negros e agora vai ter mais atores negros. Nesse sentido, eu acho positivo. Mas no sentido narrativo, a gente percebe que os atores vão mudar, os personagens vão sofrer algumas alterações, mas no final eles vão continuar sempre existindo. Sempre vai ter o equivalente do Homem de Ferro, sempre vai ter o equivalente do Capitão América, sempre vai ter o equivalente do Thor.
e por aí vai. Algo que os quadrinhos fizeram ao longo de muitos e muitos anos. Sempre vai ter os Novos Vingadores, ou sempre vai ter um Hulk que vem de outra terra, de outro universo, para preencher aquela lacuna. Ou seja, ciclos se fecham, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de reboot dentro do próprio universo, e aqueles personagens voltam parecidos ou mais diferentes, mas eles sempre voltam. Só que isso não funciona da mesma forma no cinema, porque são mídias diferentes, entre outras coisas. O cinema é, primeiro, a arte da realidade e tem um envolvimento diferente do público com a obra, diferente do quadrinho com o público. Segundo, falta de consequência. Terceiro, falta de fechamento. Quarto, falta de espera e, consequentemente, de expectativa. E quinto, grande quantidade de obras sendo produzidas ao mesmo tempo significa perda de qualidade, isso é um fato. Então, começando pela diferença entre cinema e HQ, onde o envolvimento do público para cada uma dessas mídias é completamente diferente. Primeiro, o cinema é a arte que melhor expõe a realidade, que melhor expressa a realidade. Então, a gente está vendo um mundo palpável na nossa frente. Por mais que seja um mundo diferente do nosso, a gente ainda está vendo a imagem em movimento. Nada, nenhuma outra arte consegue fazer isso igual o cinema consegue. E, consequentemente, o envolvimento do espectador com o cinema é diferente, é mais próximo, é intensificado em relação às outras artes. Isso não sou eu que estou falando, isso é estudado há décadas e décadas, ou há pelo menos 100 anos, por teóricos do cinema, por críticos, por psicólogos, tudo isso é amplamente documentado em diversos e diversos livros e artigos. Então, nosso envolvimento com um personagem que é interpretado por um ator sempre vai ser muito maior, muito mais próximo do que a nossa relação com um personagem desenhado nos quadrinhos, que pode até mudar o traço de um quadrinho para o outro. Um exemplo prático. Lembra lá em Ultimato, você que chorou vendo o Tony Stark morrer e tudo mais? Me diz se em algum momento lendo quadrinhos você teve um sentimento parecido. A resposta é provavelmente não. E além disso, ainda tem mais um fator, que o cinema é uma arte que está pronta ali pra gente, ou seja, a gente senta e assiste aquele filme, talvez a série mude um pouco essa lógica, mas no cinema principalmente, a gente está num lugar escuro, assistindo aquele filme com a duração que aquele filme foi proposto, de acordo com tudo que foi pensado por um diretor, com várias pessoas em volta. Enquanto o quadrinho é uma arte muito mais individual. Eu vou ler o quadrinho no tempo que eu quiser, a hora que eu quiser e sempre sozinho. E daí chegamos ao segundo ponto, falta de consequência e fechamento. Justamente por o cinema ser essa arte que tem um envolvimento muito maior do espectador com o personagem, do espectador com a obra, com o filme, ele só funciona quando a gente se importa dramaticamente com aquele personagem, quando a gente se importa com aquela missão, quando a gente vê os riscos. Mais uma vez, um bom exemplo é a morte do Homem de Ferro, o que acontece com o Capitão América. Isso só funciona porque a gente se importa com aqueles personagens desde o começo, e eu sinto que isso, pós-Ultimato, vai começando a se perder. Até o Ultimato funcionava muito bem. Pós-Ultimato, quando começa a ter essa criação de quase o quadrinho entrando no MCU, aí eu acho que isso começa a se perder, porque sempre vai ter um personagem novo, então por que eu me importar com aquele? Sempre vai ter um vilão novo, sempre vai ter uma ameaça nova, por que me importar tanto com aquela ameaça específica, com aquela obra específica, com aquele ator específico interpretando aquele personagem, se sempre vai ter um ator novo fazendo um equivalente, sempre vai ter uma ameaça nova sendo equivalente, sempre vai ter um vilão novo sendo um equivalente. E por último aqui, a quantidade de obras que estão sendo feitas e a falta de espera, consequentemente, a falta de expectativa. E claro, eu sei o porquê isso está sendo feito. Toda a resposta para esse vídeo é muito simples. A Marvel vai continuar fazendo esses filmes e essas séries nessa quantidade porque mais filme, mais série, significa mais dinheiro no bolso, mais dinheiro em bilheteria, mais assinantes para o Disney Plus. Por isso que eu digo que esse vídeo é muito mais focado na questão artística, na questão narrativa, entre outros aspectos de um filme ou de uma série. Mas o que a Marvel não entendeu tão bem
é o poder da expectativa, o poder da espera, aquela coisa que o público está aguardando, e quando ele aguarda e quando ele tem aquela recompensa, é uma recompensa muito mais gratificante. Aconteceu agora, por exemplo, a gente teve a pandemia, tudo na Marvel foi meio parado, não teve tantos filmes, e quando vem a primeira série em WandaVision, o público estava esperando aquilo de uma forma que foi impressionante. WandaVision bombou do nada justamente porque estava todo mundo esperando um conteúdo da Marvel para chegar. E nisso dá para voltar mais uma vez para Star Wars. Sim, o universo expandido de Star Wars está sempre funcionando, está sempre tendo obras novas, HQ, série animada e tal, mas os grandes eventos são os filmes, e os filmes eles só acontecem em períodos isolados. A cada 15, a cada 20 anos tem uma trilogia nova. Tanto que nesse novo momento de Star Wars que eles tentaram lançar a trilogia com os spin-offs, a ideia era fazer um filme por ano, cada vez mais a bilheteria começou a dar uma certa caída ou começou a não ser algo sustentável, e a Disney ali, a Lucasfilm pensou, opa, vamos dar uma segurada nos filmes, vamos expandir esse universo devagar e depois criar outros grandes eventos. Algo que não vai acontecer na Marvel, já não vinha acontecendo e agora menos ainda, porque todo mês, toda semana tem Marvel. Toda semana tem pelo menos um episódio de uma série. A cada 2 ou 3 meses tem um filme. Então não há espera. É quase como uma rotina. Assistir um filme e uma série da Marvel é uma rotina. Em certa medida, é isso que a Disney quer. Ela quer um monopólio, ela quer que você escolha assistir aos filmes da Marvel e às séries da Marvel ao invés de assistir um outro filme no cinema ou uma outra série em outro streaming. Ela quer esse monopólio do conteúdo, esse monopólio do entretenimento. Mas isso talvez não seja tão sustentável a longo prazo. E o outro ponto é, não dá para manter qualidade com tanta quantidade. Isso é um fato, isso exemplifica muito bem porque Hollywood tem essa falta de criatividade há tanto tempo, porque produzir em quantidade sempre significa ter obras boas e obras medianas e obras mais fracas. Sempre vai acontecer isso, com todos os estúdios, em todos os formatos, em todos os cinemas, em todas as séries de televisão. A Netflix é o melhor exemplo atual. A Netflix ela tem esse negócio de ter conteúdo na sua plataforma, conteúdos originais e tal. Lança coisa toda semana. Tem alguns bons, tem alguns medianos, tem muitos ruins. E o mesmo vem acontecendo com o universo Marvel nesse exato momento. Essa obsessão pela quantidade faz com que não tenha um apuro tão grande em cada uma das obras, ou que cada uma das obras funcione apenas como para criar um link para a continuação desse universo. Então isso vai enfraquecendo cada uma dessas obras, ou vai meio que tornando essas obras submissas a um universo maior. Isso nunca é tão bom para cada uma dessas séries, para cada um desses filmes, porque mais uma vez se torna apenas mais uma série, apenas mais um filme. E então chegamos ao último ponto aqui, que é a questão comercial, que sinceramente é o que menos me importa. Pouco me importa se um filme vai fazer bilheteria ou não. O que eu quero é sempre ver bons filmes, bons universos, etc. Mas ainda assim é interessante ver como esse universo vai se desenvolver ao longo dos anos, comercialmente também, o quanto ele vai ser lucrativo e por quanto tempo. Sim, eu acredito que a médio prazo, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, vai ser sustentável, a base de fãs é muito grande e também tem esse público mais convencional que ainda assiste muito e quer saber mais sobre o universo. Então, a médio prazo, pelo menos, eu acho que esse universo vai funcionar. Só que, e depois disso, a Disney não está levando muito em consideração o fato de que o gênero de super-heróis está começando a se esgotar, está começando a se repetir, está começando a perder um pouco de força e esse combustível não dura para sempre. Isso é, mais uma vez, é bom a gente olhar para a história do cinema como todos os gêneros têm um prazo de validade. O faroeste durou e foi o grande gênero norte-americano por 2 décadas, o mesmo com os musicais, depois as comédias românticas. Os gêneros, quando eles são muito repetidos, eles vão perdendo força, e o projeto aqui da Marvel é muito ambicioso, é um projeto de mais 10, mais 15, mais 20 anos, um projeto que parece que quer durar para sempre.
Só que esse gênero não tem esse combustível todo. E aí é bom a gente tentar entender esse público. Sim, os fãs de quadrinhos vão continuar assistindo por mais quantos anos for necessário, porque os quadrinhos existem há tanto tempo e continua tendo muitos fãs. Só que quadrinhos são quadrinhos, cinema é cinema, até na questão de bilheteria. É muito mais caro fazer um filme, você precisa de muito mais público. E com isso, a Marvel não tem 800 milhões de dólares, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, ou quase 3 bilhões como em Ultimato, só em público muito fã, só com esses fãs de quadrinho ou essas pessoas que estão criando teorias na internet o tempo inteiro. Não, para um universo desse funcionar financeiramente, ele precisa do público convencional também, aquele público que vai ao cinema e decide assistir aquele filme, aquele público que liga a televisão e fala, ok, eu vou assistir uma série agora e eu quero assistir essa série da Marvel. Só que eu não acredito que esse público convencional, como eu estou chamando aqui, que é a maioria sempre o público geral de uma obra, vai ter uma parcela de fãs e uma parcela muito maior de pessoas que não são fãs tão grandes, não são leitores de quadrinhos nesse caso. Esse público eu não vejo ele se sustentando e assistindo às obras durante tantos e tantos anos. Pode ser que assista algumas, mas assistindo a todas, eu acho muito difícil. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa questão, se a Marvel realmente vai conseguir fazer esse universo de quadrinhos no cinema funcionar, se realmente vocês acreditam que vai ter esse universo de quadrinhos no cinema, se essa é a lógica da Marvel. Comentem aqui embaixo, vamos debater sobre o assunto. Eu acho que é um assunto bem interessante pra gente conversar. E também falem sobre outros temas também, talvez outros temas que eu possa trazer aqui em vídeo nesse quadro que é novo, é recente, mas eu gosto demais. Passa aqui embaixo, vê as nossas outras redes sociais, tem o nosso Instagram, o nosso podcast, tem o meu Letterboxd e também no começo do vídeo tem o meu Instagram e o meu Twitter para vocês seguirem. Eu produzo conteúdo para lá também. Por hoje é isso e corta.